Bom dia, meus queridos, que Deus abençoe cada um de vocês com a sua misericórdia, com a sua paz e a sua graça. Quero, como prometi, trazer uma segunda reflexão no Salmo de número 46. Hoje eu quero falar do verso 4 ao verso 7, que eu vou ler para você agora. E diz assim: Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ontem nós falamos uma introdução deste Salmo 46, que foi escrito e cantado pelos filhos de Coré, depois que o rei da Síria, nos anos 720 aproximadamente antes de Cristo, resolveu sitiar a cidade de Jerusalém. Já tinha destruído as outras 10 tribos e agora queria destruir aquelas 2 tribos restantes do povo de Deus. De forma soberba, orgulhosa, maldosa, aquele grande exército, aquela potência mundial na época, muito arrogante, não apenas afrontou o rei Ezequias, mas ele afrontou o Deus vivo. E como vimos no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versos 36 a seguir, fala que o anjo do Senhor destruiu aquele exército, sem precisar o povo de Deus usar uma única espada, uma única flecha, eles não usaram. E o anjo destruiu 185 mil soldados assírios. Logo a seguir, o próprio rei da Síria foi morto pelos seus próprios filhos, e um terceiro filho veio reinar em seu lugar. Toda exaltação será castigada. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Meus queridos, agora nós temos nestes versos 4 ao 7 uma demonstração do amor, da bondade de Deus para com o seu povo. E o verso 4 começa: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E o verso 5 diz: Deus está no meio dela, jamais será abalada, e Deus a ajudará desde antemanhã, desde antes do amanhecer. Vejamos. A expressão aqui provavelmente é uma figura de linguagem, porque Jerusalém não passava em seu meio um rio caudaloso. Passava um riozinho, o rio de Siloé, que na maior parte do ano ficava seco. Então por que os filhos de Corá dizem: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo? Os filhos de Corá provavelmente estavam falando de um rio de bênçãos, de um rio de graça, de um rio da bondade de Deus que passava no meio da cidade. Nessa cidade, pelos filhos de Corá, considerada como a cidade de Deus, como o próprio santuário das moradas de Deus. Como é bom sabermos disso. Jerusalém foi escolhida por Deus para ser sua própria habitação. Deus estava no meio dela, e por isso que o salmista diz: jamais será abalada. Como é bom sabermos que é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Como é bom sabermos como é bom e feliz uma família cujo Deus é o Senhor. Como é bom sabermos que uma igreja é feliz quando não é o homem de Deus que é o principal, mas o Deus do homem que é o seu principal. Como é bom sabermos disso. E aqui a expressão é que há muitas bênçãos no meio da cidade de Deus, pois a cidade é de Deus. É lá que ele fez a sua morada. É lá naquela cidade que Deus fez o seu santuário para a sua própria morada. Lá havia o templo. O templo que o próprio Deus disse para Salomão: escolhi este lugar para a minha habitação, para a casa de sacrifício. E é nessa
expressão que os filhos de Corá estão aqui pensando. Deus está no meio desta cidade, portanto jamais será abalada. E Deus a ajudará antes do amanhecer. Que linguagem maravilhosa! Como é bom sabermos que Deus continua o mesmo Deus, bondoso, amoroso, gracioso para com o seu povo. O povo ainda está deitado, o povo ainda está dormindo, não amanheceu ainda. E Deus já está ajudando esta cidade. Deus já está trabalhando em prol do seu povo. Deus já está cuidando. Eles estão dormindo, o dia ainda não amanheceu, e quando eles acordaram e eles olharam para os inimigos, eram corpos mortos, era um exército caído, vencido, destruído. E os restantes do próprio inimigo saíram correndo, envergonhados. O próprio rei saiu envergonhado. O povo de Deus dormia, mas Deus agia em favor de seu povo. E o exército inimigo não era pequeno. 185 mil soldados armados, capacitados, que tinha causado terror em todos os lugares por onde passaram. Mas quando eles chegaram na cidade de Deus para destruir, não tiveram êxito, porque o Senhor a ajudava, o Senhor estava lá, o Senhor fazia a sua habitação lá. E o meu conselho, meus queridos, é que nós precisamos de Deus, nós precisamos de confiar em Deus, nós precisamos de ter esse Deus como nosso Deus. O Deus da nossa família, o Deus da nossa igreja, o Deus da nossa cidade, o Deus do nosso coração, o nosso Deus. É maravilhoso conhecermos isso. Agora o verso 6 diz: bramam nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Quero entender aqui com essa primeira expressão, bramam nações. As nações então clamam, os reinos se abalam. E por que disso? Porque Deus, o Senhor, faz ouvir a sua voz. E quando ele faz ouvir a sua voz, os reinos se abalam, os reinos se dissolvem, os reinos tremem. Meu querido irmão, meu amado ouvinte, eu quero lhe dizer que Deus continua o mesmo Deus, cuidando da sua igreja, cuidando do seu povo. Os inimigos têm sido implacáveis contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus, contra a família de Deus. Mas dê uma observada, a igreja continua, apesar de seus muitos inimigos. As famílias tradicionais continuam, apesar de muitos inimigos se levantarem contra a família de Deus. A igreja continua, apesar de muitas dificuldades que ela tem enfrentado em todos os tempos. Deus a ajudará antes do amanhecer. Os inimigos estão envergonhados aqui. Por isso que o verso 7, um verso de adoração, de louvor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Como é bom confiar em Deus. Como é bom saber que Deus é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. É o nosso socorro bem presente nas horas de tribulações. Que você tenha um bom dia. Que a graça do Senhor esteja com a sua vida. E que nos momentos em que os inimigos lhe cercarem, parecerem fortes demais para a sua vida, olhe para Deus. Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu socorro bem presente nas horas difíceis da sua vida. Você estará deitado, descansando, dormindo, e o Senhor estará agindo em seu favor. Deus abençoe.